E aí, pessoal? Como vocês estão? Preparados para mais emoções, reviravoltas e aquele caos que só o nosso vilãozinho do bem sabe causar? Então já se ajeita aí, porque a coisa vai esquentar. Hoje eu trago a parte 8 do nosso vilãozinho do bem. Se você ainda não viu os capítulos anteriores, o link está na descrição deste vídeo, então corre lá para conferir antes de continuar. Bora pra história! Ela segura a mão do irmão mais novo e pergunta se ele realmente quer que isso aconteça. Internamente o príncipe herdeiro suspira aliviado porque o pai não está presente. Em voz baixa ele implora para que ela não fale aquilo nem em tom de brincadeira enquanto o imperador ainda está no trono. Xiao Shura explica que se for obrigada a casar com alguém de outro país eles serão separados para sempre. Ela diz que ficará sozinha em terra estrangeira sem proteção e que nem mesmo ele poderia ajudá-la. Então pergunta se devem apenas esperar pela notícia de sua morte. O príncipe herdeiro entra em pânico e diz que isso não pode acontecer. Ela se recompõe e diz que por enquanto devem observar os acontecimentos. Ela não exige uma decisão imediata. Se o pai mudar de ideia, todos sairão beneficiados. O príncipe herdeiro concorda com a cabeça. O segundo príncipe observa que o herdeiro está nervoso enquanto a princesa permanece calma. Ele suspeita que exista algo estranho entre os dois. Ele comenta com o mestre Beishuan que parece haver segredos entre o príncipe herdeiro e a princesa. Beishuan responde que certamente ela reclamou das ações desprezíveis de Lin Guheng. Surpreso, o segundo príncipe se pergunta se ela teria enlouquecido ao reclamar do amante para o herdeiro. Beishuan afirma que enquanto houver ressentimento contra Lin Guheng haverá oportunidade para eliminá-lo. Assustado, o segundo príncipe pede cuidado porque há muitas pessoas ouvindo. Internamente ele percebe que Beishuan vem agindo de forma estranha há algum tempo. Um servo do príncipe herdeiro se aproxima e se curva respeitosamente. O príncipe herdeiro começa a se retirar. Intrigado, o segundo príncipe lembra que desde o início do banquete surgem relatos secretos. Ele suspeita que algo importante tenha acontecido. Um homem de meia idade se curva e relata ter ouvido o segundo príncipe falando sobre mulheres e matar imediatamente. O príncipe herdeiro responde que entendeu e diz que o banquete está prestes a começar. Ele observa Lin Guheng ao lado de Mao Qiuyu e o segundo príncipe ao lado de Beishuan. Em silêncio ele se pergunta que espetáculo ocorrerá naquela noite. Um eunuco anuncia a chegada de Sua Majestade. Todos se ajoelham e exaltam o imperador. O imperador se sente e permite que todos façam o mesmo. Ele anuncia que hoje recebem o jovem príncipe do reino de Qi para fortalecer a amizade entre as nações. O convidado se apresenta como Qi Feng, príncipe júnior do reino de Qi, e presta homenagens. Ele brinda desejando paz duradoura entre os dois reinos. Todos levantam as taças em honra ao imperador e ao príncipe de Qi. O príncipe de Qi bebe de uma vez. O servo enche novamente sua taça. Ele olha para Xiao Shuran e pede a honra de compartilhar um brinde. Xiao Shuran ergue o copo. Ela bebe sem hesitar. Em seguida afirma que já está embriagada. O príncipe de Qi fica constrangido diante da recusa disfarçada. Internamente o imperador critica a atitude da filha diante de um jovem tão admirado na corte. Ele comenta que o príncipe ainda não está noivo e pergunta se há alguém que tenha roubado seu coração. Qi Feng responde que sim, existe alguém especial. Ele fixa o olhar em Xiao Shuran. Irritada, ela pensa para que ele pare de encará-la. O imperador percebe que o destino pode favorecer o império ao estabilizar a fronteira norte. Então pergunta ao príncipe o que acharia de receber a princesa imperial em casamento. Surpreso, ele questiona se Sua Majestade fala sério. O imperador afirma que não se brinca com assuntos assim. O príncipe de Qi começa a agradecer. De repente uma voz interrompe declarando discordância. Os convidados sussurram perguntando quem ousa desafiar uma ordem imperial. Alguém comenta que pela voz parece ser uma jovem. Xiao Shuran permanece em silêncio. Mao Qiuyu sorri levemente. Ela se apresenta e declara respeitosamente que não aprova essa união. Beishuan pensa irritado que pretendia falar primeiro e agora perdeu a oportunidade de brilhar. O imperador pede que Mao Qiuyu explique seus motivos. Ela afirma que segundo o astrólogo imperial a princesa é a encarnação da estrela Vuku destinada a proteger a fortuna do império.
Se ela se casar no exterior, a sorte nacional pode ser prejudicada. O segundo príncipe pensa que a filha do general Mao enlouqueceu ao inventar a astrologia no tribunal. Ele acredita que ela está sendo imprudente ao agir assim representando sua família. Mao Qiuyu continua falando: Majestade, por favor, reflita cuidadosamente sobre isso. Suando, Beishuan pensa que talvez precise intervir novamente, mas ainda é cedo demais e decide esperar um pouco. Vendo a cena, Lin Guheng pensa que aquela garota realmente ouviu suas reclamações anteriores. Ele se lembra de quando disse que o imperador adora essas coisas e que talvez pudesse assustá-lo com uma história inventada. De volta ao presente, Mao Qiuyu acena discretamente para ele. Ele se questiona se ela realmente acreditou nas bobagens que disse e pensa que ela leva seus pensamentos a sério demais. Suando, ela pensa que ele precisa improvisar e não pode ficar paralisado. Atônito, Lin Guheng se pergunta por que ela o encara daquele jeito e imagina que esteja o amaldiçoando por dentro. O imperador pensa que o astrólogo Mao é confiável, mas já deu sua palavra. Então declara que já fez uma promessa e não pode voltar atrás agora. Internamente ele se desespera, perguntando se todos são estátuas e pedindo que alguém lhe dê uma saída. Mao Qiuyu insiste para que ele reconsidere. O imperador responde que a decisão já foi tomada. Em seus pensamentos ele reclama que gastou tanto com eles e agora ninguém diz uma palavra. De repente o prota intervém. Ele declara que também se opõe. O imperador, calmo, pergunta quem ele é, pois não o reconhece. Internamente ele se alegra por finalmente alguém ajudá-lo, mesmo sem saber quem seja. O prota sorri e se apresenta como Lin Guheng da família Lingu, convidado para o banquete. O imperador pergunta se ele é parente do senhor de Shenyang e por que também se opõe. Pistola, Beishuan pensa que Lin Guheng roubou a cena por um segundo. Ele acredita que o prota escolheu a hora errada, pois o imperador já decidiu casar Shuran com um estrangeiro. Pensa que quando chegar o dia do casamento irá sequestrá-la e nunca permitirá que ela se case com aquele príncipe. Curvando-se, o prota declara que a princesa imperial está gravemente doente e corre risco de vida. O salão mergulha em silêncio. O imperador questiona se ele sabe o que está dizendo. O príncipe de Qi intervém perguntando se o imperador está fingindo para não lhe conceder a princesa. O imperador responde que houve um mal-entendido e exige explicações de Lin Guheng. O prota afirma que entende um pouco de medicina e que no mês passado verificou o pulso da princesa na residência de Shenyang. Ele sugere que chamem o médico imperial caso haja dúvidas. O príncipe herdeiro chama preocupado pela irmã. Atordoada, Xiao Shuran questiona quando ficou tão doente e diz que nem tomou remédio algum. Beishuan sorri levemente. O segundo príncipe pede que ele se retire por enquanto. Curvando-se, Zhang Beishuan se apresenta como guarda do segundo príncipe e diz que também entende de medicina, pedindo permissão para verificar o pulso da princesa. O imperador permite. Aproximando-se dela, ele pede autorização. Ela responde que ele observe com atenção. Ele começa a examiná-la. Pistola, ela exige que ele fale alto e revele o diagnóstico. Atordoado, ele declara que a princesa imperial não viverá mais que 3 dias. Xiao Shuran e o príncipe herdeiro arregalam os olhos. Furioso, o príncipe herdeiro afirma que é mentira e que a irmã parece radiante. Ele acusa Beishuan de incompetência e lembra que mentir ao imperador é traição. Beishuan responde que jamais ousaria mentir diante de sua majestade e pede que chamem o médico imperial. O imperador, preocupado, segura a filha e pergunta o que farão agora. Ele diz que se ela está tão doente não pode permitir que se case com um estrangeiro. Então anuncia que quem conseguir curar a princesa será grandemente recompensado. Vendo isso, o prota sorri discretamente. Algum tempo se passa. O médico imperial examina a princesa. Curvando-se, ele afirma que a princesa de Long possui um grave desequilíbrio de energia vital e que seus órgãos internos estão danificados, confessando que nada podem fazer. Pistola, ela protesta dizendo que está saudável e ativa e que todos estão loucos ao afirmar que vai morrer. Em seus pensamentos ela se pergunta o que Lin Guheng fez com ela e se isso é mais um de seus golpes. O médico imperial se curva novamente e pede perdão, alegando que suas habilidades são limitadas. Xiao Shuran chama pelo pai.
O imperador pergunta como isso pôde acontecer e questiona quem salvará sua filha. Ele aponta para Zanbei Shuan e exige que ele explique, já que afirma entender de medicina. Xiao Shuran também questiona: o que é isto? Você realmente pode me curar? Para se livrar da responsabilidade, Zanbei Shuan segura o prota e declara que foi Lingu Heng quem primeiro detectou a doença da princesa de Long, mas a escondeu deliberadamente. Ele afirma que alguém com mais intenções deve ser interrogado minuciosamente. Lingu Heng responde com amargura que Mestre Beishuan é realmente especialista em culpar os outros. Com um olhar calmo e leve sorriso, ele pergunta que ocultação é essa e diz que, por causa da doença da princesa, passou noites em claro. Ele acrescenta que naquela manhã, antes de entrar no palácio, finalmente conseguiu a receita de um remédio milagroso, mas que o preparo exige 49 dias. Zanbei Shuan, suando levemente, retruca que 49 dias é tempo demais e que assim não poderão salvar a princesa. Em seus pensamentos ele decide que sacrificar Shuran é lamentável, mas se isso eliminar Lingu Heng evitará muitos problemas futuros. Lingu Heng mantém postura respeitosa e pede que Mestre Beishu o deixe terminar. Ele explica que, embora o remédio leve 49 dias, pode garantir a segurança da princesa de Long por 3 dias, e por isso se opôs ao casamento com o pequeno príncipe de Qi. Beishuan responde que a vida dele está em risco e ainda assim ousa falar em salvar a princesa. O imperador, preocupado, pergunta o que tudo aquilo significa. Beishuan explica que naquela manhã verificou o pulso do prota e que ele não viverá mais que 3 dias. Ele acusa Lingu Heng de falar bobagens como alguém à beira da morte tentando arrastar a princesa consigo, e afirma que o prota está enganando o imperador e deve ser punido. Lingu Heng, calmo, pensa que se não fosse a insistência de Xiao Shuran para irem juntos a Wuxia naquele dia, ele nem teria tido essa ideia brilhante. Ao ouvir seus pensamentos, Xiao Shuran percebe que foi ele quem fez algo com ela e conclui que, pelo menos, não precisará se casar. Então o prota desafia Beishuan, dizendo que aposta com ele. Se não morrer, Beishuan terá de dançar no portão da cidade. E pergunta o que ele fará caso consiga salvar a princesa. De forma abrupta, o prota recebe um alerta vermelho do sistema indicando intrusão externa e correção de dados anômalos. O imperador pergunta o que há de errado com ele. Curvando-se respeitosamente, Lingu Heng responde que não é nada. Em seguida encara Beishuan e lembra que ele ainda não respondeu à aposta. Em seus pensamentos ele percebe que Zanbei Shuan parece outra pessoa e que até sua expressão mudou. Com um olhar possuído, Beishuan declara que ele não pode vencer. Dirigindo-se a Xiao Shuran, acrescenta que ela não precisa intervir, pois a princesa de Long não terá problemas. O prota pondera que a mudança de Zanbei Shuan pode estar relacionada à janela do sistema que surgiu antes, pois não encontra outra explicação. Se for assim, ele provavelmente também recebeu algum tipo de advertência. Ao ouvir isso, as heroínas ficam de boca aberta e se perguntam se Zanbei Shuan também possui um sistema. Nervosa, Xiao Shuran pede ao pai imperial que encerre o assunto e mande todos se retirarem. Por dentro ela pensa que não podem permitir que Zanbei Shuan e Lingu Heng façam um novo acordo. O imperador tenta argumentar, mas ela o interrompe e se aproxima dele. Ela afirma que, mesmo que viva apenas 3 dias, ao menos ainda terão esses 3 dias juntos. Lembra que o pequeno príncipe de Qi veio de longe e que o acordo de fronteira é a prioridade, pedindo que o imperador coloque o reino acima de tudo. O pai, emocionado, diz que está orgulhoso de sua sensatez. Então olha para Lingu Heng e Zanbei Shuan e declara que, se algum deles salvar a princesa de Long, concederá um grande favor. Se falharem, ambos perderão a sanidade. Ele encerra o assunto e ordena que todos se retirem para que a princesa descanse. Fora do palácio, Mao Qiuyu corre atrás do prota e pergunta qual é o problema dele. Preocupada, diz que desde o início ele não relaxou um segundo e parece congelado. Suando, ele responde que as coisas mudaram e que tentará uma transmissão mental. Em seus pensamentos ele afirma que Zanbei Shuan está se comportando de forma extremamente estranha. Ela responde que conseguiu ouvir. Lingu Heng acrescenta mentalmente que ele deve ter instalado algum tipo de plug e pergunta se ela não notou a mudança repentina de personalidade. Mao Qiuyu concorda que também sentiu isso. De repente ele segura a mão dela e diz que ali há muita gente e está difícil ouvir, sugerindo que encontrem um lugar mais tranquilo para conversar.
À distância, Beishu observa os dois. O segundo príncipe comenta que a família Mal tem pacto com seu reino, mas Mal Qiuyu é próxima demais de Lingu Heng e ele não entende isso. Beishu se curva e diz que o segundo príncipe não deve se preocupar, pois com Zhan ao seu lado sua grande causa será bem sucedida. Em outro lugar, o prota fica sério e diz que agora contará em detalhes quem realmente é. Mal Qiuyu responde que está ouvindo com atenção. Lingu Heng explica que segue as instruções do sistema para viajar entre diferentes histórias, e em cada uma delas, interpreta o papel do vilão. Sua missão é sobreviver. Ele revela que Xiao Shuran e Zhan Beishu eram originalmente personagens do mundo anterior, mas, devido a uma falha no sistema, viajaram com ele para este livro. Ao ouvir isso, Mal Qiuyu começa a refletir. Preocupado, ele pergunta se aquilo é algo tão explosivo e mesmo assim ela não reagiu. Sem mudar a expressão, ela responde que já sabia há muito tempo por causa das constantes queixas dele sobre sanidade. Ele assegura com firmeza e insiste que ela precisa entender que é apenas um personagem fictício, não uma pessoa real. Ele reforça que está falando de algo ligado à vida ou morte. Calma, ela afirma que tem plena consciência de sua situação. Diz que pode ser chamada de personagem de papel ou NPC, mas isso não importa. Se algo tão absurdo quanto viajar para dentro de um livro pode se tornar real, então que diferença faz quem ela é? Ele fica atordoado. Ela continua dizendo que ele se considera real, mas ninguém pode garantir que ele mesmo não seja personagem de outro livro. Questiona se ele já pensou que talvez seja apenas parte de uma história maior e por que a verdade dele deveria surpreendê-la. Ele pondera que nunca havia considerado essa possibilidade. Reconhece que, se viajar para dentro de um livro já se tornou realidade, então quase nada é impossível. Em seguida afirma que há um problema mais urgente. No salão principal o sistema apresentou uma anomalia e exibiu avisos constantes de exclusão. Mais importante, a atitude de Zhan Beishu mudou exatamente naquele momento. Ele teme que, com as pistas dispersas do sistema, o enredo da história mude drasticamente. Recorda que apostou com Zhan Beishu nos aposentos de Xiao Shuran que ele não conseguiria curar sua doença e aproveitou para infectar Xiao Shuran com uma enfermidade semelhante e incurável. No início tinha certeza de que venceria, mas agora precisa elaborar um plano de fuga. Suando, ele percebe a atmosfera pesada e pergunta qual é o problema. Mal Qiuyu questiona por que ele estava nos aposentos de Xiao Shuran e se foi por vontade própria ou obrigação. Suando muito, ele gagueja que desmaiou de repente e que ela ordenou que o levassem para descansar lá. Em pensamento ele reclama sobre como escorrem palavras-chave. Muito pistola, ela lembra que ele mesmo admitiu que o cheiro de perfume vinha de ter estado perto de Xiao Shuran e o acusa de ter fingido desmaio. Ele se defende dizendo que realmente desmaiou, apenas o que aconteceu depois foi inesperado. Sorrindo, ele pergunta se ela sabe como remover o perfume de outra pessoa do corpo. Ela exige que ele explique o que quer dizer. Ela o encara, segura sua mão e ameaça que naquela noite ele pagará por ofendê-la e que verá se ele continuará escondendo a verdade. Enquanto é arrastado, Lingu Heng insiste que não está mentindo e que o sistema falhou de repente, causando desmaio. Ela manda que ele pare com as desculpas e volte com ela para a mansão. A cena corta e o prota provoca perguntando quem é que está implorando por misericórdia e quem desistirá primeiro. Sem forças, Mal Qiuyu diz que desiste e pede que ele a deixe ir recuperando a compostura, afirma que estava apenas brincando e que ele levou longe demais. Sorrindo, ele responde que ela o interrompeu enquanto falava de algo sério e que essa punição foi leve. Então a chama para perto. Ela desvia o olhar e pergunta o que mais ele pretende fazer. Ele responde que nunca foi um homem decente e que, se a chama, é para continuar o que não terminou antes. Eles entrelaçam as mãos e ela pergunta se, em seu coração, é ela ou Xiao Shuran. Ele a puxa contra o peito e questiona por que precisa escolher. Ela bate levemente em seu peito e o acusa de ser mau por tratá-la como qualquer outra. Ele responde que já avisou que é um vilão. Ela declara que, mesmo sendo vilão, fará com que ele lhe pertença exclusivamente. Sorrindo, ele diz que verão se ela tem essa habilidade. O clima entre os dois se intensifica e simboliza que se tornam um só. Com o rosto corado e cheia de emoção,
Ela demonstra satisfação enquanto segura os lençóis e ele entrelaça os dedos nos dela. Do lado de fora da residência, um servo em pânico murmura ao notar a presença da princesa. Com um olhar afiado, Xiao Shuran pergunta onde está Lingu Heng. O servo responde gaguejando que seu senhor ainda está descansando. Ela caminha até a residência do Prota. Em seguida abre a porta e chama por Lingu Heng. E aí, o que vocês acharam? Me contem nos comentários. E não esqueçam de deixar o like e fortalecer o hype deste vídeo, isso ajuda muito o YouTube a recomendar para mais pessoas. Estamos quase 100 capítulos, e a parte 9 será a última até saírem novos capítulos do Manhua. Então é isso, até a próxima!